galera do sétimo ano, como é que vai? Nós vamos começar aqui uma revisão, gente, de geografia, para a prova de geografia, certo? As páginas do conteúdo para estudar pelo livro, eu já deixei na lousa, certo? Que foi na 102 até a 129. Os capítulos são o capítulo 9, 10 e o 11, né? Então eu resolvi fazer essa revisão aqui mais uma vez, né, pelo canal do YouTube. E eu queria que vocês se inscrevessem no canal, né, compartilhassem, porque eu vou ficar postando esses vídeos aqui, gente, para facilitar a aprendizagem de vocês, né? Vocês assistem as aulas na escola, a gente fez a revisão na escola, passou as atividades, né, no caso uma atividade de revisão no final do semestre agora, e nessa semana agora, a partir de amanhã, já vai ter as provas finais, né, do bimestre. Então nós temos aqui da 102, né, que é essa página que eu estou aqui, que é o capítulo 9, que é o espaço rural brasileiro. Só que tem um pontozinho aqui, gente, que eu queria que vocês analisassem, né? Por exemplo, só aqui, esse ecossistema, o que é esse ecossistema? É formado pelo conjunto de elementos físicos, água, clima, relevo, tal, pelos seres vivos, animais, plantas e micro-organismos, tal. Um ecossistema é uma coisa composta por animais e vegetais, por um relevo, por uma vegetação característica, certo? Então isso é um ecossistema, né? Que é todo um conjunto de vida que existe em um local. Um ponto aqui que eu queria que vocês analisassem é bem aqui embaixo, gente, na página 100 e... Deixa eu olhar aqui, a 105, gente, olha, agricultura orgânica. Gente, olha, hoje em dia nós comemos, né, alimentos que têm conservantes, que têm todo tipo de coisas que pode trazer malefícios para a nossa saúde, né? E a agricultura orgânica, gente, ela é uma opção para quem quer diminuir os riscos, né? De prejuízo para a nossa saúde, que é se alimentar com alimentos que não têm agrotóxicos, que não têm esse tipo de fertilizante, esses venenos que são colocados nas frutas e nas verduras, né? Então, a agricultura orgânica, gente, ela inclusive é até mais caros, né? São até mais caros os produtos, né? Tomate é mais caro, cebola, pimentão. Então, tudo isso pelo fato de não ser colocado esses adubos orgânicos, esses adubos químicos, né? Esses fertilizantes, fazendo com que essa fruta dê até um pouco de mais trabalho para combater sem ser preciso colocar venenos, colocar em estufa, criar toda uma temperatura para impedir de entrar muito calor, de ter muita chuva, de entrar mosquitos, micro-organismos que possam contaminar o solo, que possam contaminar as plantas. Então isso se torna mais caro. Então os produtores eles cobram um pouco mais caro, né? Outro pontozinho, gente, que eu queria que vocês analisassem é esse daqui, ó. Olha, aqui na página 106 tem esse ponto aqui, gente, que é o agronegócio, né? O que é o agronegócio? É a atividade relacionada ao campo e aos produtos agropecuários. O agronegócio se caracteriza por interligar os três setores, né? Primário, secundário e terciário. Ele envolve tudo isso, a plantação, o processamento dessa, por exemplo, o cara que planta laranja, né? Aí já tem outra fábricazinha que ela produz o suco da laranja, empacota tal, e manda para o comércio. Então isso é o agronegócio, é esse conjunto desses três processos que formam o agronegócio, né? Então, assim, a transformação e a comercialização desses produtos é feito por todo um processo, né, de interligação entre um setor e outro. Só uma coisinha aqui, um detalhezinho que eu queria que você entendesse, por exemplo, onde se origina, né? Onde se originam os produtos primários, né, disso tudo, e qual é a região, qual é o primeiro processo, né? Os produtos primários, o nome já diz, né? Primários é o primeiro, né? Onde é o primeiro processo de tudo isso? É na agricultura, na pecuária, por exemplo, da manteiga que a gente consome, é lá na fazenda onde cria gado, do suco de laranja, lá na plantação, no campo, né? Então se inicia na agricultura e na pecuária, todo esse processo, né? Outro ponto, gente, que eu queria que vocês analisassem é essa parte do MST, né? Porque o Brasil, gente, aqui na página 107, eu falo da concentração de terra, né, nas mãos dos grandes proprietários. Então, existe uma grande quantidade de terras, gente, no Brasil, terras produtivas, né, terras aráveis, que estão nas mãos de grandes proprietários, e esses proprietários não usam essa terra.
Então essa terra existe há muitos anos, uma luta no Brasil que é chamado Movimento do Sem Terra, né? Que são de pessoas que algumas dessas pessoas realmente precisam de terra, realmente estão ali porque precisam, porque querem plantar. Já outros são aproveitadores, né? Eu não vou dizer qual é o percentual, se é 30%, se é 10%, se é a metade desse povo, eu não sei. Eu só sei que infiltrado, e nesses movimentos existem pessoas realmente que querem a terra, às vezes para vender, comprar uma moto, colocar um bar na cidade, colocar um comércio. Eu sei que também é uma coisa boa, né? Mas muita gente que quer a terra, quer para plantar a terra e ficar lá. A reforma agrária, que é o objetivo geral do movimento sem terra, é justamente para isso, para dar terra a essas pessoas e essas pessoas ficar no interior, para não vir para a cidade, para não fazer com que a cidade enche com aquele número exorbitante de pessoas utilizando o serviço público e fazendo com que a cidade se torne mais problemática ainda. Então o governo quer segurar essas pessoas no campo, né? E cria esses projetos justamente para as pessoas não virem para a cidade, né? E ficar por lá. Então a reforma agrária, gente, olha, a reforma agrária é uma coisa que ainda existe conflitos, né? Muitos deputados são contra, muitos senadores são contra, outros são a favor. Existem os grupos, né, que também são contra, existe o grupo que é a favor, que é o grupo que está na luta, né, que é o MST, o Movimento Sem Terra, que luta por essa reforma agrária, né, que é a distribuição de terra nas mãos de pessoas que realmente precisam, né, precisam dessa terra. Né? Então isso é o Movimento Sem Terra, certo? Gente, espaço urbano, ele tem as características, certo? O espaço urbano, gente, ele tem avenidas, ele tem ruas, ele tem casas, ele tem edifícios, ele tem hospitais, escolas, certo? Corpo de bombeiro, delegacia. Então, uma cidade ela é composta por várias coisas, né? E isso são as características de um meio urbano, né? Um meio urbano que está ligado à cidade, né? Meio rural está ligado ao campo, né? Está ligado ao campo. Então você tem que entender que espaço urbano e espaço rural são duas coisas totalmente diferentes. O espaço urbano brasileiro, ele tem essas características que eu acabei de falar: cidades, praças, avenidas, edifícios, escolas, corpo de bombeiro, delegacia. Então tudo isso faz parte do espaço urbano, né? Certo? Bem aqui, gente, na página 113, tem essa tabelazinha, que era bom depois vocês darem uma olhada, né? Que é a industrialização e urbanização no Brasil. Você vê que em 1872, ó, essa linhazinha azul significa a parte urbana. Essa linhazinha verde é a parte rural. Você vê que aqui embaixo, aqui na base, ó, tem 1872, 1900, 1920, 1940 e até 2020 aqui, ó. E na lateral direita aqui, tem a quantidade, que é 0, 20, 40, 60, 80, 100, que é o percentual. Aqui embaixo são os anos e na lateral é o percentual. Aí você vê, ó, por exemplo, essa linhazinha verde, essa linhazinha lilás, né? Essa linhazinha lilás. 1872, 6, tem o númerozinho 6, ou seja, 6% da população vivia nas cidades. Aí você vai lá para o ano 2000 o ano 2000, vê 81 lá em cima, ó. Então, 81% da população morava na zona urbana, nas cidades, né? No ano 2000, 87% da população morava ou mora, né, em zona urbana. Já esse verdinho é o pessoal da zona rural. No ano de 1872, 94% da população morava na zona rural. E no ano 2020, apenas 13% dessas pessoas moram na zona rural. Entendeu? Gente, um pontozinho legal que você deveria olhar é aqui na 115, ó. 115 que fala do êxodo rural, a modernização do campo, o aumento da concentração fundiária, a expansão dos direitos trabalhistas aos trabalhadores do campo. Então, isso daí, gente, vem diminuindo muito a quantidade de pessoas que moram no campo, né? Principalmente, pessoal, essa modernização, essa concentração de terra nas mãos concentração fundiária, gente, é a concentração de terra nas mãos dos fazendeiros. Ou seja, os fazendeiros eles estão comprando as terras dos pequenos proprietários e os pequenos proprietários, porque não tem como produzir, eles estão vindo embora para a cidade, porque na cidade tem a fábrica, tem a indústria, tem as lojas que eles podem trabalhar, tem os mercantis, né? Então tem mais opções para eles trabalhar e ganhar um salário fixo, diferente do campo, que no campo às vezes demora a chover, o gado morre, os porcos morrem, as galinhas pegam doença,
Então, as pessoas do campo têm toda essa dificuldade que não tem um apoio de governo e tal, e muita gente sai do campo e vem morar na cidade, porque na cidade eles acham que a vida é mais fácil, né? Também tem a questão de estudar, tem tudo isso, né? Fazer uma faculdade, tudo isso faz com que muitas pessoas saiam do campo e venham morar na cidade. Um fator também é a mecanização, gente. A modernização do campo, que é a mecanização, eles botando máquina para fazer o trabalho das pessoas. E muita gente não tem mais como ficar, gente, nesses interior, entendeu? Por isso que eles vêm para as cidades. Gente, olha, aqui na página 117 tem a urbanização e a formação das metrópoles. As metrópoles, gente, são cidades que nem Fortaleza, são cidades que, que são muito grandes, que têm aí 1 milhão de habitantes, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de habitantes, então são metrópoles, né? As megalópolis já são cidades maiores, são acima de 10 milhões de habitantes. As cidades globais são cidades que têm uma certa influência no mundo, né? Como Bolsa de Valor, uma entrada e saída de serviços e mercadorias capitais, né? Que nem São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, Nova York, Tóquio, Xangai, Pequim, Calicut, um monte de cidades que são grandíssimas, né? Às vezes elas não são nem megalópolis, às vezes são menores. Por exemplo, Rio de Janeiro, ela é uma cidade que tem 10 milhões, né? 9 milhões de habitantes, mas Rio de Janeiro ela é uma cidade global, né? Uma cidade muito importante, porque tem uma certa influência, né? Na economia mundial, economia global, assim como São Paulo, né? Cidade do México e várias outras. Gente, ó, nós temos aqui um termozinho para a gente falar que é conurbação. O que é conurbação? É a união de várias cidades, duas ou mais cidades grandíssimas, como por exemplo São Paulo e Rio de Janeiro, né? Belo Horizonte, é um pouco longe Belo Horizonte de São Paulo e Rio de Janeiro, mas só que está se formando, gente, uma faixa urbana que liga São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Assim como também está se formando uma faixa urbana única, né, que liga Recife, Natal, Recife, Maceió, Aracaju, aqui no Nordeste brasileiro, né? Então, essa ligação, né, esse conjunto de cidades capitais distribuído tudo pertinho uma da outra e que são ligadas pelas suas regiões metropolitanas, né, que são os casos especiais de São Paulo, Rio de Janeiro e agora estão falando em Belo Horizonte, aqui também Recife, Natal, Maceió, né, principalmente essas três cidades e também Aracaju, são cidades que são interligadas, né, interligadas pelas suas regiões metropolitanas. Então isso a gente chama de conurbação, certo? Gente, nós pulamos aqui para esse capítulo aqui, ó. Vou voltar para ele não, vou só mostrar aqui que a página 128 fala que as 5 grandes regiões do Brasil, né, que é pelo IBGE, que é Norte, que é Nordeste, que é Centro-Oeste, que é Sudeste, que é Sul do Brasil. Gente, olha aqui, qual é a região mais populosa? É a região Sudeste, ó, 90 milhões de habitantes. 90 milhões de habitantes. Região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. 90%, 90 milhões de habitantes. A segunda região maior, o Nordeste, gente, 58 milhões de habitantes. Certo? Então são muitas pessoas também do Nordeste. A região Sul, 30 milhões. A região Norte, 19 milhões. A região Centro-Oeste, 17 milhões. Entendeu? Então, aqui nós temos as 5 regiões do Brasil, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Mas aqui embaixo, ó, na página 129, nós temos as regiões geoeconômicas do Brasil. Isso daqui, gente, não é Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, não. Isso aqui é a região dividida economicamente. Por exemplo, nós temos a região amazônica que pega um pedaço do Maranhão, o Maranhão é do Nordeste, mas a região amazônica é uma das 3 regiões econômicas do Brasil, né? Nós temos o Nordeste, que pega praticamente todo o Nordeste e uma parte aqui de Minas Gerais, ó, entendeu? Deixa de fora um pedaço do Maranhão. E a gente tem a região Centro-Sul, que pega todo o sul do Brasil, todo o Sudeste e uma parte do Centro-Oeste, certo? Então vocês têm que notar isso aí na 129, certo?
Não esqueci de ver isso aí. Gente, 14 minutos, 15 minutos de aula. Gente, eu agradeço muito a vocês, né? Final de semana maravilhoso isso, né? Segunda-feira, amanhã começa as nossas aulas, as nossas provas, né? As provas. Eu espero que todo mundo tire nota 10 nas provas, viu? Que todo mundo estude, gente. Curta meu canalzinho, se inscreva, comente, viu? Para ajudar a gente manter esse canalzinho, tá certo? Hoje tá legal, gente. Muito obrigado.